Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindo aqui na reunião Zoom da 22ª Circular, né? É, Tínhamos 4 tarefas nessa circular. A primeira delas era assistir a aula da Gabriela sobre estequiometria, né? Já foi feito. A segunda era simplesmente assistir aos vídeos do professor Patrick, como construir mini motores de propulsão sólida. A última era simplesmente seu nome e endereço completinho, para a gente poder enviar um kit para você. E, claro, a tarefa mais trabalhosa era fazer... Vamos ler aqui, ler aqui. Cadê? Testar a reação química entre o vinagre e o bicarbonato de sódio, né? Pois é, em breve você iniciará o lançamento de foguetes movidos com vinagre e bicarbonato de sódio. Você também já fez um bom estudo da reação química entre o vinagre e o bicarbonato. Porém, esse estudo teórico, visando encontrar as melhores quantidades de vinagre e bicarbonato, precisa ser testado na prática. Então, aqui iríamos fazer testes estáticos, né? Coisa muito importante quando se trabalha com motores de propelente sólido. Mas não é o caso, estamos trabalhando ainda com uma reação química do vinagre e do bicarbonato, né? Porém, foi feito o estudo teórico e o ideal é a gente, antes de lançar foguete, quebrar foguete, perder o foguete, né? Testar isso de forma controlada, né? A reação química entre essas duas substâncias, né? Então, suponha que vá construir foguete, que tenha como reservatório a garrafa que fica inteira, claro, né? E só use garrafa não retornável. A garrafa de 2 litros, atenção, determine o volume real dela, né? Então, você já descobriu experimentalmente que o volume de líquido dentro de um foguete deve ocupar 1/3 do volume da garrafa para ele ir mais longe. Mas pode ultrapassar o limite de segurança da garrafa, porque ele não pode, né? Ultrapassar o limite de segurança da garrafa para que ela não exploda. Embora, pessoal, essa história de 1/3 foi testando para água e ar comprimido, tá? Então, necessariamente, esse limite de 1/3 pode não ser válido para a reação química de vinagre e bicarbonato, né? Então, tenha isso em mente. Mas, para água e ar comprimido, eles fizeram testes desde a garrafa vazia até a garrafa cheia de água, né? E descobriram que tem uma curva que tem um pico, né? E esse pico estava ali por volta de 1/3 do volume da garrafa que estava inteira. Continuando a leitura aqui. Então, assim sendo, na garrafa acima, você só pode usar 1/3 do volume dela para preencher com vinagre mais bicarbonato de sódio. Isso daqui devia estar entre aspas, na verdade, né? Observe, contudo, que se 1/3 do volume da garrafa gerar mais pressão do que o limite seguro de trabalho, deverá colocar menos do que 1/3 do volume, né? Bem, a gente não quis expor vocês a limites próximos da garrafa explodir, né? Está em negrito aqui, próximo parágrafo. Você já calculou as massas ou volumes de vinagre e bicarbonato que deveria colocar em cada garrafa da tarefa da circular anterior, para obter 100 PSI de pressão, né? Sim, lá você calculou para a garrafa de 600, 1 litro, 1,5 litro, 2, assim por diante, né? Pois bem, então, use uma garrafa de 2 litros e use a sua base de lançamento de foguetes, pois nela já tem um manômetro instalado. Se não tem, vai precisar instalar um ou usar um outro mecanismo que permita medir a pressão dentro da garrafa para cada reação química que você vai colocar lá dentro. Como provavelmente o valor teórico que você encontrou para a garrafa de 2 litros não vai gerar os 100 PSI, vamos fazer uma sequência de testes para descobrir qual é a correta proporção entre o vinagre e o bicarbonato de sódio para encontrar os 100 PSI.
Claro que, eventualmente, você poderia ir para além do 100 PSI, né? Mas, de repente, a gente encontra aí uma reta, uma curva que permita a gente extrapolar os valores dos reagentes, né, para valores mais altos de pressão. Vamos ver, né? Vamos observar aí os seus relatórios, né? Continuando aqui. Como você vai trabalhar com uma garrafa não retornável de 2 litros, pressurizadas a 100 PSI, ou até um pouco mais do que isso, é fundamental que use EPI e tome as devidas precauções. Para evitar acidentes, em especial, recomendamos fortemente que use uma máscara de proteção facial e luvas de tecido, e não de látex. Coloque no relatório uma foto sua usando os EPI. Sim, queremos ter certeza que você está bem equipado, né? A título de exemplo, suponha que os valores que encontrou das massas de vinagre e bicarbonato para obter 100 PSI na garrafa de 2 litros seja massa do bicarbonato, 100 gramas, massa do vinagre, 900 gramas. E, com isso, obtinha, teoricamente, 100 PSI na garrafa de 2 litros. Use os valores da tabela abaixo, né, de massa do bicarbonato e massa do vinagre que você calculou, né, o MBI, o MVI, e faça os seguintes testes. Então, primeira medida, coloque 0,5, né, metade da massa do bicarbonato e metade da massa do vinagre, e ver que pressão que ela obteve. Depois coloca 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, né, uma vez a massa de ambos que você obteve, 1,1 e assim por diante. Atenção! Pare a tabela assim que atingir o 100 PSI. Não precisa ir adiante nos testes quando atingir 100 PSI. Não é para correr riscos desnecessários. Lembre que não vai ter uma ambulância aí pertinho da sua casa, né? A tabela acima com os valores de MBI e MVI usados como exemplos, acima ficaria com os seguintes valores, né? Tá, então, aqui eu detalhei ainda mais, né? Para o exemplo dado, né, de 100 gramas de massa de bicarbonato e 900 gramas de massa de vinagre, né? Então, 0,5 vezes 100, 50, 0,5 vezes 900, 450, e assim por diante. E aí caberia você ir medindo as pressões, né? Procure ler a pressão corretamente, use os seus valores de MBI e MVI e use-os em gramas, né? Faça um gráfico com a pressão na vertical e a massa do bicarbonato na horizontal. Afinal, para quais valores de bicarbonato e vinagre se obtém o 100 PSI, né? Essa era a tarefa agora, então relembrei aí para todo mundo, né? E vamos ver o que vocês obtiveram. Algum voluntário que queira compartilhar o seu relatório? É, um voluntário. Pode mostrar o relatório? Douglas, aí, Douglas. É isso mesmo, Douglas. Compartilhe o seu relatório aí, por gentileza. Em especial, claro, dessa tarefa, né? Em que você tinha que fazer as medições. Em especial, o gráfico, né? Então, aí estão na sua tabela, né? Com as pressões. Tem até a marca do vinagre, certo? E pureza e tudo mais, né? Muito bem, pode ir comentando. Aqui temos a tabela, onde eu descobri, olhando o vídeo de novo, para ver que eu tinha cometido algum erro na tarefa anterior. Eu descobri que a massa para gerar 530, 100 PSI era 530 de vinagre e 31,1 de bicarbonato. Assim eu fui fazendo os testes, um por um. Ele começou gerando 16 PSI e foi. Chegando no... Deixa eu ver... No 11º lançamento, ele teve uma queda, por causa
Aqui na minha cidade eu lancei 10 em um dia e 5 no outro. A temperatura não estava igual, aí teve uma queda de mais ou menos 8 graus na cidade. Assim ocorreu essa queda, mas ela foi seguindo linearmente e a pressão onde eu cheguei mais perto de 100 PSI foi com 1,7 kg de bicarbonato para 59 gramas de... Não, 1,7 kg de vinagre e Ah, cinquenta e bom. nove gramas de bicarbonato. Sim, sim, E sim, gerou uma sim. pressão de 97 PSI. E para não extrapolar muito a pressão, eu parei no 15º lançamento. Com a pressão de 90 e poucos PSI, 97 PSI, Sim, né? Bem, mas você falou que lançou, mas na verdade você não precisava lançar, você só estava medindo, né? Estaticamente, certo? só estava medindo os testes estáticos. Só mediu, né? Você, por acaso, balançava a garrafa de alguma maneira para agitar essa mistura? Você, por acaso, Eu, diluiu o bicarbonato em água ou não? Como é que você fez? para não diluir o bicarbonato, o vinagre ficava contido numa bexiga Sim, e colocava o bicarbonato por cima da bexiga e estourava ela com um prego com 3 agulhas. Aí eu ficava, na hora que o foguete, a garrafa era acoplada na base, eu mexia a base até parar de soltar bolinhas na reação do vinagre e bicarbonato e conferia a pressão. sim, mas você chegava lá e dava, balançava assim, com o foguete, ou não? Balançava, mas não desse jeito, né? Dava uma balançadinha. Sim, para garantir que o bicarbonato entrasse em contato com o vinagre, né? Sim, Sim, tá. Ah, e aí a gente obteve a equação da reta média, né? O próprio software permite você obter, né, a equação da reta, onde o y é igual a 1,719x. Esse 1,7 é o chamado coeficiente angular da reta, né, porque está relacionado com o ângulo que a reta faz com o eixo horizontal, e aquele 6,3 ali, chamado de coeficiente linear, né? E é onde a reta cruza o eixo y, óbvio, quando o x é zero, né? Tá? E no eixo horizontal você colocou, então, a massa do bicarbonato, né? E aí você pode ver, se confiar nessa linearidade, e supõe que você queira lançar um foguete com 150 PSI, né? Então você consegue calcular aí a massa do bicarbonato que ele vai ter, né? Você vai lá na pressão, né? Da pressão encontra a massa de bicarbonato e vai lá na sua tabela e encontra a correspondente massa de vinagre, né? sim, mas Mas, na fala, realidade não é isso, porque eu fiz vários testes da Bugfog para a jornada, eu uso mais o dobro do bicarbonato para gerar 180, 190 PSI, para 1,2 litro de vinagres, quer dizer que bicarbonato tem bem pouco. sim, por isso que eu estou falando, se a gente acreditar, né, nessa linearidade, seria assim, certo? Vamos ver se algum coleguinha aqui ultrapassou o 100 PSI, né, e verificou que, de repente, essa reta começa a subir, né, passa a ser uma curva. Vamos ver se a Lara Paulista quer fazer alguma pergunta, Lara, ou quer apresentar o seu? É para apresentar. Então, que bom. Obrigado ao coleguinha que apresentou antes. Vamos ver aqui o gráfico da Laura. Lara. Tá dando para ver já?
Ainda não. Ainda não. Peraí. Só tem uma frase aqui, que você começou a compartilhar, mas não está exibindo nada. Ah, tá. Deixa eu tentar de novo. Agora foi? Apareceu alguma coisa? Agora sim. Muito bem, lá. Deixa eu achar aqui. É, aqui pelas minhas contas, eu achei, né, que a proporção primeira, né, para eu começar os testes, para poder fazer o balanceamento, seria de 31,04 gramas de bicarbonato para 581 gramas de vinagre. Esse era o seu resultado teórico, não é, Lara? Isso foi a previsão teórica que eu fiz. Certo. Não, deixa eu ver Aí... sua foto ali, deixa eu ver sua foto ali. Porque o coleguinha anterior não mostrou a foto dele. Ah, muito bem, parece um atleta lá. Beleza, ok, vamos lá. Daí, então, eu consegui chegar no 102 PSI, que foi multiplicando por 1,6. Foi no meu 12º lançamento, que chegou aqui por volta de 102 PSI. Sim, e continua aproximadamente linear aí, né? Eu tenho Sim. uma ferramentazinha aí no Excel que ele traça a reta que passa aí por dentro desses pontos, que chama, acho que linha de tendência, se não me engano, entendeu? Aham. E, Depois eu vou procurar. e aí ele exibe a equação, igual o colega anterior mostrou, tá? Ok. Né? Mas a gente pode calcular na mão também, porque os pontos estão aí bem alinhados, você põe uma régua passando aí pelo meio dos pontos, né? E pega um triângulo qualquer e você vai ter aí o cateto oposto, o cateto adjacente, que é o coeficiente angular, né? Tá. Tá, então você está chegando aí ao 100 PSI com cerca de 50, né? Gramas de carbonato. Isso, eu acho que foi isso Sim, mesmo. sim, Peraí, sim. deixa eu confirmar. Isso, É, foi 50. praticamente quase 50 gramas de bicarbonato. Certo. Muito bem. Ou seja, fugiu bem da previsão teórica, né, Lara? Sim, foi praticamente um pouquinho maior. E o dobro, né? 50%, né? Pode parar de compartilhar? Sim, tá ótimo. Vamos ver mais coleguinhas aí. Quem é que vai ser o próximo a apresentar, por gentileza? Não espere eu ficar indicando. Vamos lá, pessoal. Nicole Oliveira levantou a mãozinha, vai apresentar. Só compartilhar aqui, um momento. Começa no comecinho lá, para a gente já dar uma olhada na sua estrutura, do seu relatório, né? Tá bom. Apareceu? Apareceu. Isso, vai subindo aí devagarinho, para todo mundo dar uma olhada, né? Estou indo bem sumário, né? Tá, perfeito, vai subindo, né? Tem uma introduçãozinha, né? Objetivos, tabela de teste. Então, vamos ver aí. Qual foi o seu valor teórico? O valor teórico estava na linha 6, né? Sim. Tem uma para 520. 7. Então, Sim. eu consegui chegar no 102 PSI, que foi multiplicando por 1,6. Foi no meu 12º lançamento. Posso falar? Sim, Nicole, pode falar.
como era para a gente reutilizar os valores do estudo que a gente fez, o meu valor para garrafas de 2 litros ficou um pouco estranho, ao meu ver. Então, eu refiz o cálculo, né, de acordo com a aula que a professora Gabi tinha dado. Eu até coloquei aqui a foto do novo cálculo, que foram esses valores que eu utilizei para os testes, né? Sim. O vinagre 527,75 e o bicarbonato 31,03. Eu ia arredondar, mas eu preferi deixar exatamente como deu. Tudo bem. Como eu falei no chat antes, eu percebi bem depois que 1/3 era para água e pressurizada por bomba. Então, eu fiz até dar 1/3, que no caso eu fiz até o teste 10, que eu atingi a pressão de 72,2 PSI. Com a minha concentração do ácido acético sendo de 4% a 6% e o meu bicarbonato tendo pura de 99 a 100. De acordo com... Eu fui muito para a tabela nutricional, né? Então, eu fiz um cálculo e cheguei à conclusão dessa porcentagem de pureza. Deixa eu mostrar o gráfico. Aqui foram algumas observações que eu fiz, né? Que eu vi a pressão subir com muita rapidez, então eu ficava agoniada para pegar logo e tentar achar o valor mais exato. Aí, a maioria dos testes eu fiz na minha casa, né? Eu tava fazendo no banheiro, porque era mais fácil de limpar, então eu fazia aqui. Só que chegou um momento que ficou insuportável ficar cheirando vinagre e bicarbonato. Aí eu tenho que ir para um lugar aberto. Então, no outro dia, eu fui fazer na área da minha escola, que tem um preparo lá, tem minha professora de física. E aí aqui eu deixei especificado, né, que eu consegui até a marca dos 70 PSI, né? Não chegou muito perto da pressão sugerida, que era de 100. Aí essa aqui sou eu usando o EPI. O meu jaleco, como eu estou me preparando para a jornada, eu mandei ele para o conserto, porque ele estava com os rasgos bem aparentes. Então, eu tive que improvisar com uma jaqueta, para não ter risco de pegar na pele, né, os reagentes e tudo mais. Ah. E esse aqui foi o meu gráfico. Ele ficou bastante linear na minha visão, que eu acho que correspondeu bem com os valores que eu achei, utilizando o cálculo anterior, da circular anterior. Sim, sim. Tá linear, né? Até aí, né? Acho que nesse intervalo está linear. Mas, claro, seria legal se você tivesse mais pontos, chegando até lá o 100 PSI. E se eventualmente algum corajoso aí ultrapassou a linha do 100 PSI, ele vai ter mais pontos ainda, entendeu? Sim. Eu estava acabando de arrumar o relatório e eu percebi que 1/3 era para o pessoal, por esse dado com bomba. Aí eu podia ter ido mais, porque eu ainda pensei, eu acho que eu vou tentar até chegar, só que aí eu não prestei atenção, né? E acabei fazendo só até o teste 10. Uhum. Tá bom, mas valeu a experiência aí, né? Tá bom, obrigado, né? Vamos aqui, tá pertinho aqui em cima, tá o Enzo Camilo, de Freitas. Vai lá, Enzo. O próximo é levantando a mãozinha, tá? Agora eu indiquei o Enzo. Oi, professor. Tá conseguindo me ouvir? Sim, senhor. Ok. Eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui, porque pelo meu celular não vou conseguir. Vou ver se pelo computador eu consigo. Ok. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Tá bom. Ok, tá aparecendo aí. Rola a tela aí devagarinho para a gente ver a estrutura, para quem estiver fazendo muito diferente, vai aprendendo aí, com os bons relatórios, né, com boa estrutura, né? Muito bem, vai lá, vai rolando aí. Ok.
Esse aqui eu comecei pelo relatório, eu fiz uma breve introdução, apresentei os objetivos, a metodologia, e eu precisei, por causa que a minha outra base quebrou, eu precisei fazer uma nova base, então eu coloquei a foto dela aqui embaixo, aqui, ó, Sim, certo? sim. E eu coloquei, a partir das reações apresentadas lá, eu calculei cada parte, e aqui eu considerei também a parte do volume do cilindro da própria base, que é para entrar o ar lá dentro. Então, considerei essa parte de volume também para fazer os cálculos. Eu cheguei nesses valores aqui e nesse aqui, e chegou a tabela. Quando eu converti para PDF, ela estava um pouco ruim. Dava dando para ver? Tá dando para ver. Ok. Então, a massa de vinagre e a massa de bicarbonato de um lado. E aí, no meu 7º lançamento, que foi 1,1 de massa, eu consegui 101 de PSI ali. E o gráfico, quando eu converti para PDF, ele também deu um pouquinho ruim, e eu vou compartilhar no Excel ali, rapidinho. Esse aqui foi um gráfico novamente linear. Tá dando para ver? Sim, tá dando para ver. Aqui. Eu coloquei a massa de bicarbonato aqui, que ela chegou aproximadamente em 38 gramas, e a massa e a cada PSI conjugado foi em torno de até 101, que foi onde eu parei, que foi o máximo que eu consegui. E só complementando, eu achei que era para para fazer os testes de lançamento. Então, fiz os testes lançando o próprio foguete em si também. Só queria pontuar isso. Tá ok. Aqui no Excel você ligou os pontos, entendeu? Se Uhum. você... Acho que o mais ideal aqui seria ter passado uma reta média, uma Fazer reta uma pelo reta meio dos média entre pontos, todos? exato. Certo. Porque eles estão aí aproximadamente alinhados, né? Sim, eu consegui. Tá bem parecido com o de todo mundo lá. Os que Sim, sim, apresentaram sim. também. Aham. Tá. Certo? Tá bom, tá ok. Você lançou os foguetes, então, mas só saiu da base a partir, sei lá, de 50, 60 PSI, né? Na verdade, não, quando eu colocava mais ou menos em torno de 10 ou 20, ele pressurizava um pouquinho, que eu estava testando a vedação, se eu puxasse o gatilho, ele já saía em torno de 10 e 20, 30 PSI. Tá ok. Tá bom, tá Certo? bom. Tá ok. Maravilha. Obrigadão. De nada. Pedro Deguchi levantou a mãozinha. Compartilha Tá, aí. tá dando para escutar? Estamos ouvindo, sim. Beleza, vou compartilhar aqui. Só um momento. Bom, quer ver o documento lá do início ou só a parte do gráfico? Vai lá no início e amplia um pouquinho a tela aí. Beleza. Aí tá bom. Tá, então, basicamente, a parte aqui, ó, folha de rosto, capa. Esqueci de colocar sumário nesse daqui, mas eu detalhei os objetivos, falando um pouco do nível 4 da MobFog, detalhei o cálculo aqui, que eu calculei o volume real da garrafa, né? Detalhei a equação que já tinha sido utilizada na circular anterior para calcular o volume utilizado. Eu cheguei nesse volume teórico de vinagre e nesse volume teórico de bicarbonato. Eu não levei em conta o volume total da base, eu até fiz o cálculo para ter uma noção da diferença que daria, mas eu levei em conta só o volume da garrafa. Ok. Aí eu depois percebi, depois que eu já tinha entregue, que eu não coloquei a foto, eu utilizando a EPI, mas eu até utilizei o jaleco do Senai do lado e tal. Eu tive que usar fone, porque igual a Nicole, eu fiz no banheiro também, como é um ambiente fechado, caso o foguete explodir, sempre podia danificar a visão, né? A visão não, a audição. Então eu utilizei o fone de ouvido para reduzir. Aí eu detalhei a metodologia, os dados, e eu cometi o mesmo erro também de fazer até o 10º teste, que deu ali por volta dos 65 PSI. Assim como a Nicole também comentou sobre a questão do texto.
Mas o ponto interessante que eu gostaria de detalhar é que, que utilizando a linearidade do gráfico aqui, né? Porque ele fica linear aqui, ele dá uma quebra por causa da mudança do dia, que eu detalhei aqui também, passa de 25 graus para 12 graus, aí continua linear, e fazendo a conta, daria mais ou menos 59 gramas de bicarbonato para ele atingir os 100 PSI. Só que no início ele não está linear, mas eu imagino que seja por causa do meu manômetro que ele não começa a medir com baixa pressão. Daí eu Sim. não tive muita pressão no assunto. Mas E por que que você basicamente isso. parou? Por que que você parou ali em 70 PSI? Porque eu achei que era para chegar até um texto da garrafa também. Ah, talvez, talvez eu tenha induzido vocês ao erro ao colocar aquela frase lá. Ah, entendi. Então você fez Tranquilo? em 2 dias com temperaturas muito Isso. diferentes. Isso, porque eu moro em Curitiba. Aí no primeiro dia que eu fiz, estava fazendo 25 graus. Aí no outro dia que eu fui continuar, estava fazendo 12. Então é metade da temperatura. E aí teve É, afetou interessante, bastante. realmente. Metade da temperatura aí, ou menos. E, de fato, Uhum. quanto É, mais frio, né, o vinagre, menor é a agitação térmica das moléculas, né? E sim. menor a chance de se misturar com o bicarbonato. Você Tanto vibrava é que um pouco o recipiente? Como é que é? sim, porque eu tava fazendo, eu não fiz com um balão, eu fiz utilizando folhas. Então eu enrolava o bicarbonato e colocava ele na folha, e aí dava tempo de colocar a base certinha ali, para não ter risco da reação começar. Depois que estava na folha, aí era o tempo só da folha se dissolver na água, né, na solução aquosa, e aí começava a reação. Aí, para acelerar um pouco esse processo, quando eu precisava, eu dava uma chacoalhada para a folha abrir e o bicarbonato começar a reagir. Certo, certo. Tá bom, ok. Beleza, obrigadão. Obrigado. Algum aluno aí que chegou ao 100 PSI ou mais para compartilhar? Lucas? Professor, eu acabei não chegando a ser um PSI porque eu também cometi o mesmo erro de interpretação. Tá, mas mostra aí de qualquer maneira. Você levantou a mãozinha. Aqui. Tá compartilhando? Sim, está. Começa do Aqui só usando comecinho lá. aqui. Comecinho, vai lá em cima, lá em cima. Aqui minha capa, o nome da Isso. tarefa, meu nome, o lugar que eu moro e a data. Primeiro o objetivo. Eu usando o EPI. Uma Muito metodologia bem. básica, só explicando o método, os processos que eu fiz. E a partir dos meus resultados eu apresentei a tabela. Eu acabei errando algumas partes no cálculo da última circular, então eu refiz baseado na aula que a Gabi deu. E eu cheguei nesses valores teóricos, com 4% de concentração do ácido acético e 100% de pureza, porque eu falei com o professor de química meu, que eu não sabia qual era a pureza do carbonato, porque não consta no rótulo, né? E aí ele falou para considerar aproximadamente 100%, porque isso é algo muito difícil de determinar, assim. E aí, esse daqui foi o meu gráfico, eu acabei não botando, infelizmente, Tendência. a linha de tendência, mas ela também deu uma função linear. Eu acabei Sim. fazendo depois no Excel, tá aberto aqui. E essa foi a relação de pressão, eu cheguei aproximadamente em 60, 62 PSI, com uma massa de 45,60 gramas de bicarbonato. Sim. E depois escrevi uma conclusão. Você está com o Excel aberto aí? Deixa eu ver. E você sabe como exibir a linha de tendência? Sim, estou compartilhando Você agora. pode fazer isso compartilhando com todo mundo, pois pode ser que alguns dos nossos colegas não saibam como, que botãozinho acionar para ele exibir a chamada linha de tendência. Perfeito. Já está aparecendo no Excel? Sim, está aparecendo no Excel. Perfeito. Aqui é a linha de tendência, essa linha tracejada. Você vem no maisinho onde você coloca. Opa, peraí, aqui para mim está tampando. Onde você bota os eixos, tipo do eixo, a legenda, etc. E aqui por último vai ter a linha de tendência. Quando você ativa ela, se você só ativar ela, ela vai vir geralmente o mais recomendado, o que
provavelmente é a tendência, mas você também pode mudar o tipo. E aqui Sim. vai ter linear, exponencial, entre outros tipos de linha de tendência. Sim, clica na setinha à direita, lá na linha da tendência. Aqui? Aí, isso. Então, as pessoas podem... Você pode... Às vezes a curva não é muito bem definida, então você pode testar, né? A linha linear, a exponencial e assim por diante. E tem mais opções ali, né? No nosso caso, era a primeira, então ele já deu como default a primeira. E ele, se você quiser, tem um lugar que ele já exibe a equação da linha de tendência. Essa parte, se não me engano, eu não sei. Porque eu acho que é uma opção aqui para cima, eu ainda não explorei direito essa parte. Sim, sim, sim. Clica em cima da linha tracejada, de repente, da linha pontilhada, talvez tenha como... Não, não é aí. Não. Mas, enfim, tem um recurso aí onde ele te dá a equação da linha de tendência, né? Mas, enfim, Professor, esse não pode falar. é na linha de tendência, onde tem o maisinho, não é só por mais opção? Vê lá de novo, o Lucas, Hum. lá embaixo, mais opções embaixo. Opa, pera. É porque, peraí, rapidinho, deixa eu minimizar o zoom, que ele tá atrapalhando isso. Perfeito. Então, aí tem até as aparências das Aqui. curvas, né? Perfeito. E aí Perfeito, exibir a exatamente. equação no gráfico. Muito bem, obrigado, Douglas. É isso aí. Né? Sempre tem aquele negócio, mais opções, clica lá e descubra. E aí está a equação da reta, né? Entre a pressão e a massa do bicarbonato de sódio. Se eu não me engano, o primeiro aluno que exibiu tinha 1,7 ali, como coeficiente angular. Você está com 1,65, entendeu? Então, vamos guardar esse número de coeficiente angular, tá bom? 1,6, Perfeito. 1,7, né? Tá bom, Perfeito. beleza. Aí, Muito ô obrigado, professor. Douglas, você já mostrou o seu, Douglas? Sim, ele foi o primeiro. Foi primeiro. Ah, sim, muito bem. Então, era 1,7 que você tinha mostrado na linha de tendência, não era? Sim. Isso. Viu? Me lembrei, 1,7. E agora teve 1,65. Quem estava com a mão levantada aqui apagou a mão? Acho que era o Luiz Henrique. Mas lá, Era eu Luiz que tinha Henrique. baixado minha mão, professor, isso eu tinha Não, demorado um eu pouco vi que para você baixar. levantou a mão. Vai, agora é você. Pode ir. Vou compartilhar aqui. Tá bom. Apresentei, não? Sim, tá fazendo. Agora você apagou. De novo. Agora foi? Foi. A metodologia, como que eu fiz? Eu também usei os papel igual o Pedro Deguchi. Sim. Aqui a tabela. O gráfico eu fiz até 1/3 do volume, só que eu coloquei em massa do vinagre ao invés de massa do bicarbonato. Sim. Só que a minha linha de tendência deu bem diferente. Aqui embaixo mostra. Aqui. Sim, porque você está usando massa do vinagre, tá? Cadê? E você... Não, tá certo. Você colocou pressão no eixo vertical, mas massa de vinagre. Tá bom. E foi, então, até cerca lá de 75 PSI, né? 70. Esse último, tanto esse lançamento de 62,5 quanto de 70, eles estão um pouquinho fora para baixo, porque eu tive vazamento na base. Eu acredito que seja por isso. Está descrito aqui embaixo. Tá certo. Pode parar de compartilhar? Tá bom. Obrigado. Agora vamos pedir para as meninas agora, né? Maria Laura Teixeira, compartilhe o seu, por gentileza.
Oi, professor, vou compartilhar aqui. Ô, Débora, depois vai ser você, Débora. Já deixa o seu aberto aí. Então, Maria Aparecendo? Laura, está aparecendo já, sim. Vai subindo aí Deixa devagarinho. eu minimizar aqui. Pronto. Então, eu faço a breve introdução, o objetivo, e aí eu trago de volta a fórmula que eu cheguei no relatório passado e os valores que eu tinha chegado, né, para que seria ideal, entre aspas, que é de 591 ml de vinagre, ou 594 gramas, e 33,1 gramas de bicarbonato. Aqui eu mostro eu calculando o valor absoluto da garrafa, a base que eu utilizei, os materiais de EPI, e aqui a tabela que eu também fiz até o 10º, que eu já tinha passado de 1/3, e assim como os meus demais colegas, eu achei que eu deveria parar no 1/3. Aqui eu tenho o gráfico, e mais para frente eu faço a linha de tendência. Aqui eu faço comparando o valor teórico que eu tinha chegado e os valores práticos. Então, mostrando que aqui mais na frente começou a distanciar bem mais, até porque no meu valor teórico tinha dado uma curva exponencial. E aqui eu faço a linha de tendência, ultrapassando o 100 PSI, justamente para calcular mais ou menos quanto que seria de bicarbonato para passar de 100 PSI. Certo, certo. Muito interessante. Então, voltem um pouquinho para a gente comparar lá o teórico com o experimental. E você tem ideia de por que tem essa diferença, Maria Laura? Eu cheguei a perguntar tanto para o professor de química, primeiro que ele não conseguia explicar por que a minha deu exponencial, que ele revisou os cálculos, ele disse que parecia estar certo, mas eu disse, tanto que eu digo na minha conclusão que eu acredito que por aqui no final ser mais distanciar, porque por mais que no início a minha base estivesse bem vedada, não estivesse vazando nada, chegando para as maiores pressões, começou a vazar um pouco do líquido, até começou a vazar no manômetro, eu tive que fazer de novo a veda rosca, então começou a vazar um pouco mais de ar, talvez tenha alterado a pressão. Sim, além do que, aquela história, né? A situação real é sempre muito mais complexa Sim. do que a teórica, né? Sempre fica lá um pouco de carbonato que não entra em contato com o vinagre, né? Um pouco que cai fora, um pouco fica grudado na parede, sei lá, no funil, né? Isso. Não é 4% exatamente o vinagre, o bicarbonato que também não é 100%, a temperatura que influencia, você já tem um gás dentro da garrafa, ou seja, a situação é bem... Inclusive, melhor. eu considerei também a questão de que nos cálculos a gente não considera o volume da base. Então, aqui, essa tabela é que eu refiz os cálculos teóricos, incluindo o volume da base, que eu fiz aqui enchendo com água, calculei que era 270 ml, e eu juntei também com o volume absoluto da garrafa para tentar aproximar mais. Então, esse gráfico que eu construí, ele já é aproximando o valor com o volume real. Sim, sim. O volume da garrafa também, eu até alertei, né, para medir o volume real da garrafa, Sim. né? Porque quando você compra uma Coca-Cola de 1,5 litro, a Coca-Cola é 1,5 litro, né? Mas a garrafa tem um pouquinho mais, na verdade, né? Então, Até que não deu uma diferença tão discrepante, sim. Deu Né? só mais 12 gramas. E o colega lembrou que, na verdade, você tem um volume sempre um pouco maior do que a da garrafa, porque tem a parte da tubulação, né? Que tem ar também, o gás vai se espalhar para a tubulação até atingir o manômetro, o qual também nem sempre é lá muito confiável, né? Porque não passou pelo teste do Inmetro. E, às vezes, a marcação dele é de 5 em 5 PSI, de 10 em 10, e aí você tem que fazer uma leitura que o ponteiro cai no meio, aquela coisa toda, né? Sim.
Mas, enfim, foi muito bem lembrado de fazer a comparação, né, e tentar explicar por que se encontrou a separação, perguntar para o professor de química, boa ideia, né? E chegou numa equação da linha de tendência ou não obteve a linha de tendência? Obteve, né? Sim, aqui. 2,2 está bem diferente dos coleguinhas anteriores. Deu maior também aqui, é o que seria subtraído. Não, acho que o mais relevante é o coeficiente angular aí, né? Que relaciona a pressão com a massa do bicarbonato, né? Isso. Né? Mostra o gráfico de novo ali para baixo. Isso, que você extrapolou, né? Agora, se a experimentação seguirá a linha de tendência, isso é o que a gente não sabe, né, Maria Laura? Isso. Né? Aí é uma previsão, né? Se a gente tivesse, sei lá, um sistema de segurança mais adequado, né? Não ficar perto da garrafa, né? A gente poderia fazer experimentos até uma pressão aí de 50, sei lá, 180 PSI, né? E aí a gente teria mais pontos experimentais para conferir a linha de tendência, né? Tá? Mas, enfim, já é uma indicação, pelo menos, né? Não deve fugir muito, digamos assim, né? Tá bom. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, o Luiz Henrique está com a mão levantada, fazer pergunta para a Maria Laura? Luiz Henrique. Não, eu quero fazer só uma observaçãozinha. A gente viu no gráfico que quanto maior a pressão, mais diferente era o empírico do teórico, né? Sim. Eu tenho uma hipótese sobre do que pode ser isso. Depois, se você quiser, eu coloco no grupo. Na química, chama princípio de Le Chatelier, que quando maior a pressão no sistema, no caso do vinagre e bicarbonato, o equilíbrio da reação tende aos reagentes. Então, você tem mais reagentes sem produzir gás carbônico. Por isso que talvez a diferença vai aumentando nos gráficos. Sim, sim, sim. É o que a gente percebe quando abrimos a Coca-Cola. Você tem um volume de gás que está ali, acima do líquido, né? Mas quando você abre, você vê que sobra um monte de bolinha, né? Ou seja, seria um gás que estava preso lá no líquido, entre aspas, né? Então, bem lembrado, se a pressão é muito grande, você não gera o gás, né? Ele fica escondido, né? Na mistura ainda. Tá? Muito bem lembrado. Ok, obrigado, Maria Laura. Quem mais quer fazer a apresentação? Se não, o dedo duro aqui vai indicar alguém. Eu posso apresentar agora? Débora, não, Débora, eu tinha falado que já era você mesmo, Débora. É isso. Você já até deixou aberto aí o seu PowerPoint. Muito bem. Então, cadê? A Débora vai apresentar. E depois vai ser a Luísa Miano. Viu, Luísa? Não sei. Tá? Esse aqui Muito é o bem. meu relatório, é a minha capa. Tem meu nome, o título, de onde eu sou, a data. Aí eu coloquei uma breve introdução e objetivos. A metodologia eu coloquei uma breve explicação do que eu fiz lá e a proporção em cada teste que eu usei de vinagre e bicarbonato. Uma foto minha com os EPIs e nos resultados eu coloquei a tabela com o resultado da pressão e a massa do bicarbonato, do vinagre e a marca lá é a concentração. Só que eu não encontrei foi a marca do bicarbonato e a pureza, porque ele foi comprado numa feira, aí não tinha como saber isso. E na conclusão aqui está o meu gráfico. Você acha que poderia ter havido algum erro experimental na primeira medida ali, sei lá, 16, 17 gramas de bicarbonato, e aí o erro foi muito grande, etc, etc? Eu acho que não. Teve umas partes em que ele até subiu linearmente, mas entre umas e outras tem uma diferença um pouco maior. Mas ele conseguiu atingir 100 PSI exatamente no teste 11. Foi os 10 testes que pediu lá na circular, mais um que extrapolou. Aí foi nele que conseguiu 100 PSI. Sim, E sim, aí eu sim, tirei sim. como conclusão que para alcançar 100 PSI tinha que usar mais de um terço da garrafa e
de acordo com os cálculos da circular passada, era para ele ter atingido o 100 PSI no teste 6, que foi quando não tinha nenhuma alteração no valor lá dos cálculos. Sim, Só que ele só atingiu no teste 11. certo. Ou seja, tem uma boa diferença, então, entre o calculado e o real, né? Como a Maria Laura mostrou, né? Sim, Foi sim, isso. sim. Sim. Quando você tem um conjunto de pontos que são aproximadamente lineares, e de repente tem um ponto que fica muito fora do linear, você pode desconfiar dele, entendeu? E refazer o experimento, né? Pode ser que quando você tenha pouca pressão, o seu manômetro era pouco sensível, etc. e tal, né? De qualquer maneira, como você tem muitos pontos que estão alinhados, a linha de tendência fica pouco influenciada por esse ponto, o primeiro ponto à esquerda aí, tá? Mas você não calculou, né, a linha de tendência, certo? Não, eu esqueci de calcular a linha, mas eu sei como calcular. Certo, certo. Tá. É que também eu não pedi para colocar, né? Uma falha minha também, né? Na próxima eu peço, tá? Sim, sim. Posso Só parar a de apresentar tabela. agora? Oi? Já tá bom? Não entendi. Mais alguma observação? Não, vou ver aqui, professor. Estou sem microfone, a experiência foi muito relevante. Eu cansei 102 na paz. Estou lendo aqui o João Vitor aqui. Tá. Não, tá bom. Mas, Débora, obrigado, obrigado. Luísa Miano, Vou compartilhar aqui. Tá me ouvindo bem? está nos ouvindo bem. Tá aparecendo já? Agora sim. Então tá Ó, aqui. pode pôr na tela aí um pouquinho. Ó, a cidade, deixa eu ver a cidade. Cidade Americana. americana. Sim. Aí aqui eu fiz um foguete mesmo. Eu fiz os lançamentos. Eu não tirei só a pressão depois, eu lancei de verdade, né? Já que estava pressurizado, vamos lançar, né? Aham. Legal, né? Tá bom. Aí a base, eu usei a mesma base que eu uso para fazer. Eu não coloquei foto, mas é a mesma que eu uso para fazer do nível 3. Só que daí eu coloquei uma lanceta, assim, que tinha uma agulha na ponta. E aí eu coloquei dentro do cano da base. Aí quando vi, aí dá tempo de colocar certinho tudo. Aí quando vira, estoura o balão. E aí aí é só voltar a base certinho em pé e prender. Eu achei mais fácil fazer assim. Ok. Né, que eu usando o calça comprida, tava de óculos, né, sapato fechado. Eu não tenho jaleco. Ok. Daí, aqui, eu só consegui chegar em 100 PSI com a maior quantidade, que foi aqui, foi quando eu usei 140 gramas de bicarbonato e 616 gramas de vinagre. Foi o único que chegou. O restante foi tudo menos, só que todos os lançamentos saíram da base. Alguns demoraram um pouco depois que puxava o gatilho, mas todos saíram. Muito bem. É isso, basicamente. Aqui eu acabei de ver, eu esqueci de colocar da concentração do vinagre e da marca do bicarbonato, mas eu consegui achar um bicarbonato com 100% de pureza. Eu acho que foi muito bom isso. Ok. Então, o seu cálculo teórico é da linha 6, né? Tem o fator 1, né? Linha 6, você calculou para 100 gramas de bicarbonato Isso. e 440 gramas de vinagre, né? Uhum. Isso te daria 62 PSI, né? Isso. Tá. E aí você chegou ao 100 PSI. Uhum. Tá. Deixa eu ver o gráfico de novo. Deixa. Ó, beleza. Tá. Então, sempre que a gente tem os pontos observacionais, né? Normalmente não se usa esse tipo de ligar os pontos, né? Tá? O ideal é você
usar a tal linha de tendência, viu, Aham. Luísa? Tá. Você pode testar, você viu lá, né, que tem várias opções de linhas de tendência, né? Sim, sim. A reta, exponencial, logarítmica, lei de potência, várias leis de potência, polinômio, né? E você pode clicar todas elas e ver qual que dá o melhor ajuste aos seus pontos, né? Mas aqui provavelmente seria uma reta, tá? Tá certo. Né? Aham. Tá bom, parabéns. Ok, tá ótimo. Obrigada. Obrigado a você. Eu já tinha falado quem que ia ser a próxima apresentante. Quem que era mesmo? Só o que faltava, né? Eu não falei? Não falei? Então vai ser o Davi Borges. Aí, Davi, é com você. E depois vai ser a Kailane. Agora Tá eu já dando para falei. ouvir? Davi, estamos ouvindo. Beleza. Tô pegando aqui porque o computador tá meio lento aí, tá difícil, mas vou abrir aqui. Vamos lá, Davi. Vai abrindo aí. Enquanto isso, Kailane, Natiane, vai abrindo o seu. Não conseguiu não, Davi? Pronto. Consegui. Vou só colocar aqui para compartilhar. Sim, por favor. Pronto, acho que deve ter ido, né? Sim, tá ótimo. Vai rolando a tela aí Beleza. devagarinho. Aqui tem a capa, né, do relatório, a cidade. Sim, Tocantins, Araguaína. Isso, os objetivos, aqui a metodologia. Eu esqueci de colocar, na verdade, os cálculos, né, que eu tinha feito, mas achei que eles ficou um pouco estranho com relação ao resto do pessoal, porque deu bem menos, né, bicarbonato para usar do que o pessoal estava usando. Mas dá para ver já aqui que eu usei outro volume para a garrafa, então pode ter sido um dos fatores, né? Eu também considerei uma temperatura de 25 graus. Daí isso aqui já tinha no outro relatório anterior, mas eu deixei, né? Que é a mesma base. Coloquei a parte de segurança, foto do jaleco, aí eu usando o jaleco. E os resultados, né? Aí, como eu tinha falado, o valor da massa de bicarbonato ela ficou bem abaixo do que o pessoal usou, porque não deu mais do que 5 gramas, né? Mas eu usei lá aquela reação estequiométrica, usei a equação de Clapeyron para achar os mols de CO2. E daí, quando eu fiz a equivalência, deu isso. O do vinagre fica bem maior, porque a concentração, né, do ácido acético também é bem menor do que o bicarbonato. Aí a massa, a pureza do bicarbonato que eu usei, lá na caixinha dizia que era 99%, mas, assim, não dá pra gente ter 100% de certeza disso, né? O vinagre era 4% de ácido acético, como de todo mundo, e ficou um pouco estranho no final o gráfico, na verdade, ficou um pouco curvado, mas imagino que também a hora que eu coloquei o bicarbonato um pouco caia para fora, então isso talvez tenha atrapalhado. Mas qual o volume da garrafa que você usou? Foi meio litro que eu usei. Meio litro. Por isso que deu essas massas e volumes tão pequenos aí. Certo? Sim, ficou bem menor. Porque não tinha garrafa de 2 litros aí, amiguinho? Não tinha. Eu preferi usar de 500 ml mesmo. Sim, porque agora a gente não consegue comparar o seu resultado com os outros, né, que foram apresentados até agora, entendeu? Embora a gente veja que tem também uma linearidade, tá?
Você está exagerando aí, colocou 0,00, como sendo um ponto observacional, né? Sobe a tabela aí que você colocou uma primeira linha como 0. Eu coloquei porque eu tinha achado um gráfico meio estranho quando eu coloquei assim, sem o 0. Aí eu acabei por fim colocar. Tá bom, mas você não fez uma experiência com 0, entendeu? Tudo bem, com 0 gramas de bicarbonato, vamos ter 0 pressão realmente, né? Então, obviamente que o ponto 00 deve pertencer ao gráfico, né? Tá, mas entre os pontos observacionais estão aí aproximadamente numa reta. E você não fez aí a linha de tendência, né? Não, eu não coloquei e também eu não conseguiria puxar ele aqui agora porque eu estou no notebook, né? E não tem o Excel com aqui. Ok. Sim, mas de qualquer maneira é interessante a todos vocês aí prestarem atenção que os resultados anteriores foram para a garrafa de 2 litros e aqui temos um teste feito com a garrafa de 600 mililitros, né? Foi 500 mililitros, né? E se mantém, ou se mantém próximo, a linearidade do experimento, né? Claro que os valores mudam muito. Se usa muito menos bicarbonato para obter lá 100 PSI, né? Tá? Mais alguma coisa aí para baixo? Aqui tem algumas conclusões só. Falando também sobre a questão do vedamento da base, né? Mas já é isso. Ok, sim. Reparem que ele e todos os outros, menos um, estão justificando as margens esquerda e direita, né? Exceto um aluno. Eu ia falar na hora, acabei esquecendo, que não justificou a margem direita. Qualquer livro, revista, jornal que você pegue, sempre tem as duas margens justificadas, tá? Então, você fica com uma melhor aparência, uma melhor formatação. Então, teve um colega aí que mostrou que as linhas não terminavam todas na lateral direita, né? Não tinha margem justificada de ambos os lados. Tá? É mais legal quando está dessa maneira, tá? Tá bom, obrigado. Eu já tinha indicado a próxima. Era Catiane. Sim, professor, eu. Cadê você? Kailane, Natiane, Deixa eu compartilhar. Está compartilhando? Sim. Bom, aqui tem a capa do relatório, meu nome, o nome da tarefa, onde eu moro. Piraca. Muito bem. E a data. Aqui tem uma contracapa. Aqui eu faço uma breve introdução. Os objetivos, o geral e os específicos. E aqui o desenvolvimento, que tem a tabela dos testes, que eu também cometi o mesmo erro de só fazer 10 lançamentos, 10 testes no caso, e eu consegui uma pressão de 72,2 PSI, utilizando 43,44 gramas de bicarbonato e 738,85 gramas de vinagre. Aqui tem a marca e a concentração do vinagre e do bicarbonato. E aqui o gráfico. Tudo certo. Você está aí no computador, no Excel? Dá para fazer a linha de tendência agora? Com o Excel, não. Não está, não? Não. Muito bem, seus pontos estão bem alinhadinhos, né? Vai dar uma reta bonitinha, com pouca dispersão, tá? E a sua massa está em 45 para chegar perto lá dos 75 PSI, né? Isso. Tá? Aí aqui mais abaixo eu coloquei uma foto minha usando o ZPI.
E aqui a conclusão. Tá, você chegou a lançar foguetes ou só fez a medição estática? Não, só fiz os testes. Sim. Teve algum problema de vazamento, alguma coisa? Perdeu pressão em algum Sim, momento? Vazou líquido? teve 2 vazamentos nos números 4 e 8. Você descartou ou incluiu? Eu incluí porque, no caso aqui, eu já tinha colocado, eu já tinha olhado o manômetro e depois que começou a vazar. Ah, entendi. Aí eu incluí Tá. aqui. Ok, tá bom. Maravilha. Muito obrigado. Nada. Cadê quem quer ser o próximo? A Camila. Camila quer ser a próxima. Vai lá, Camila. Boa noite. Você está com 2 aparatos abertos aí, Camila. Boa noite. Desliguei do celular. Ok, boa noite. Vou compartilhar aqui. Deu para ver? Ok, estamos vendo. Ok. Aqui é a capa. Deixa eu aumentar um pouco a capa, né? Que a introdução eu coloquei, né? Eu retomei os cálculos que eu fiz anteriormente, o processo que eu usei para chegar no valor teórico, né? E aí eu coloquei só no caso para garrafa de 2 litros. Certo, muito bom. E aí o meu... Tô acertando. E aí aqui foi a tabela, né? Com os resultados de pressão que eu tive. Eu também fiz só até o 10º lançamento. E aí o máximo que eu obtive de pressão foi 70 PSI. E aí eu também só fiz até o 10º mesmo, eu acabei confundindo pela circular. Sim. E aí eu considerei a densidade do vinagre aproximadamente 1, né, para considerar 1 grama igual a 1 ml. E aí aqui eu coloquei a foto da base, né, que eu usei, a mesma do nível 4, né? E aí com o nome que eu não tinha, eu coloquei e o registro que também precisava adicionar. E aí, né, nessa foto aqui, a garrafa estava pressurizada a 50 PSI. E eu usei o preservativo, né, da mesma forma que costumo fazer para lançar o foguete. E aí o gráfico teve a tendência mais ou menos linear, teve uma queda aqui no lançamento, se não me engano, foi 58 PSI. E aí eu acredito que deva ter sido algum vazamento. E eu também esqueci de colocar a linha de tendência. Sim, sim. Porque o ideal mesmo é que a gente tivesse, tipo, 3 medições para os mesmos parâmetros, né? Entendeu? Esse ponto aí do que caiu um pouquinho, 40, né? Suponha que você tivesse feito outras 3 medidas, tirava a média, né? Das massas, das pressões, etc., né? Aí você teria um valor mais confiável, digamos assim, né? Não neste, porque ele ficou fora, digamos, da linha, mas o ideal é sempre fazer várias medidas para cada conjunto de reagentes, digamos assim, né? Colocou a marca, porque aí... Eu até ia fazer isso, só que aí ia precisar de muito mais vinagre e eu não tinha como comprar. Sim. Não, só estou comentando aqui, né? Em algumas atividades, no passado, a gente fazia, sei lá, 3 lançamentos, tirava a média, aquela coisa toda, né? A rigor aqui também deveria ser assim, né? Fazia, sei lá, 3 medidas para a mesma massa do vinagre, do carbonato, media a pressão, jogava tudo fora, repetia a mesma massa e tal, porque mesmo a gente repetindo a mesma massa do vinagre, do bicarbonato, a pressão, de repente, vai dar
ligeiramente diferente, né? Sim. E o que eu acho que pode ter influenciado também é que eu fiz os testes na chuva no dia que estava chovendo bastante aqui no Rio. E aí eu fiz no quintal de casa mesmo e estava chovendo, é um pouquinho mais, temperatura um pouco mais baixa. Sim, você viu que um dos colegas mostrou, né, o gráfico lá de Curitiba, né? A 25 graus e a 12 graus. A reta E foi aí, assim, depois teve um degrau, né? e eu só tive o tempo para fazer os testes no dia que estava chovendo, aí para acelerar e ir mais rápido eu acabei esquecendo de tirar a foto com os EPIs. Mas eu usei o óculos, né, a calça e o protetor de ouvido, caso a garrafa explodisse. Mas não explodiu não, né? Não, nenhuma vez. Muito bem. Tá bom. Obrigado. Pode falar disso, não pode tirar. Uma pergunta para todos. Alguém explodiu garrafa nessa atividade? Sim, mas foi só mas eu tinha uma caixa por cima de papelão para ela não explodir e sair voando tudo. Espera aí, Enzo, explica isso. Como é que foi? Explodiu? Eu fui fazer um desses testes e eu peguei uma dessas garrafas de 2 litros e fui ver até quanto máximo de pressão ela aguentava. E o tanto de pressão. E eu fui fazer o que o Victor tinha falado, eu peguei uma caixa de papelão bem grande e coloquei por cima da base. E aí eu fui ver até quanto de pressão ela conseguia. E até eu colocar a caixa, até ficar mais ou menos instável, ela atingiu 170 PSI. Aí depois ela deve ter explodido lá pelos 190, por aí. Tá bom, você estava fazendo teste realmente para descobrir Eu coloquei quando a que ela caixa por explodia. Mas eu não coloquei no relatório nem nada. Só foi um teste mesmo, por curiosidade. Tá bom. É bom saber. É bom saber qual é o limite da garrafa que você usa, né? Da marca, pelo menos, sei lá. Era uma Coca-Cola, era um Guaraná, o que era? Era uma garrafa de Pepsi de 2 litros. Pepsi, 2 litros. Sim, porque a Pepsi não é da mesma fabricante da Coca-Cola, né? Então, claro que eles vão usar um fornecedor de garrafas diferente, né? Entendeu? Então, isso muda de uma para outra, embora não vá mudar muito, porque a massa de uma, a massa da outra não muda muito, né? E a estrutura delas também não muda muito, etc. E tal, né? Mas, enfim, é bom fazer o teste assim, tá? Com segurança, é claro, né? Então, a gente, parando vocês aí no 100, deixamos vocês a salvos, né? O dia do Patrick, ele queria que vocês parassem em 80. Eu falei, não, a garrafa aguenta até 180, vamos parar em 80, em 100, entendeu? Henrique Assis, você está com problema no microfone hoje, Henrique Assis? Não, estou de boa aqui. Quer que eu apresente? Não ficou muito bom o relatório, porque eu estava meio lesado no dia, mas eu estou tentando melhorar. Eu acho que eu melhorei bastante minha formatação em relação a isso. Ok, então vamos olhar e todo mundo pode Sim, senhor. Eu só tive um pequeno problema. Sem querer, eu usei uma garrafa de 2,25 litros de conteúdo, porque tinha aquelas garrafas da promocional e ela da Coca-Cola e ela tinha 2,25 litros. Vou apresentar aqui a tela e já era. O Hugo disse que explodiu também. Eu usei o 2... Não explodiu. Eu usei uma garrafa de 2,25 litros. O Hugo escreveu aí. Aqui está a capa, que eu pretendo melhorar, mas já está razoável a capa. Sim. Eu já comecei aqui colocando aqui o título aqui. Eu, infelizmente, não tive sumário, porque eu achei que era pouca página, mas na próxima eu já devo estar colocando. E colocar os númerozinhos aqui do lado. Eu já comecei aqui a colocar aqui uns espaços para dividir em tópico, para ficar mais legível. Certo. E aqui eu coloquei meu objetivo. Só que teve um problema aqui, que eu acabei errando. É que eu peguei essa parte aqui e eu tive 2 interpretações aqui. Uma que você poderia passar de um terço e essa aqui. Aí eu acabei tendo que escolher, eu escolhi essa porque eu julguei que era mais seguro. E tá aqui, mas tá escrito na circular aqui que o senhor mandou pra gente. Sim.
E eu já coloquei aqui minha teoria, que eu acredito que por uma série de fatores a pressão que eu calculei, a pressão que vai dar na garrafa deve ser menor do que a pressão que eu calculei, bem menor, só que eu não sei o quanto ainda. E aqui eu coloquei as equações, ó. Eu coloquei agora que eu sinalizei as equações e eu coloquei elas separadas aqui e destaquei para ficar mais fácil de acessar. Eu também aqui coloquei o que cada variável significa para poder calcular, né? Eu ainda preciso dar uma melhorada aqui, mas já está ficando melhor. E aqui eu fiz uma pequena dedução de forma bem resumida. Não foi uma dedução completa, mas eu coloquei resumida, porque eu já tinha deduzido no outro. Aí fui aqui. Aqui eu falei que eu usei uma garrafa de 2,25 litros. Infelizmente, eu acabei me enganando. E aqui eu tentei um método de um copo aqui que eu tinha em casa. Aí eu cheguei a um volume aqui de aproximadamente 2.475 ml. Eu não sei a marca do bicarbonato, porque era um bicarbonato que eu já tinha aqui em casa. Que eu tinha comprado uma sacola assim, daqueles bicarbonatos que usar em piscina. Mas eu creio que a pureza dele deve ser muito boa, deve ser por volta de 95%. Um problema não, algo que eu fiz é que eu não coloquei muito bem eu não coloquei o vinagre e o bicarbonato na tabela, porque eu usei o mesmo sempre. O vinagre que eu usei aqui foi da marca Castelo, de acidez de 4%. Ok. E retornando à parte teórica, uma coisa que fugiu um pouquinho da norma é que eu considerei a temperatura como 27 graus, para ficar 300 kelvins. E eu fiz isso para deixar a aplicação mais bonita assim da fórmula, que aí fica um valor aqui redondo. E eu apliquei e obtive esse valor teórico aqui para se usar. Então, eu peguei a equação 3, que foi essa nova equação gerada, apliquei ela aqui, e eu obtive esse valor que é o se usar de vinagre para alcançar 100 PSI, como você pode ver aqui. 728 ml. Como eu só tinha um copo e eu não queria ter que ficar usando outros meios, eu fui usando aqui 50 ml por vez o copo, enchendo. Para o bicarbonato, eu usei a equação 2 ali de uma maneira simples e apliquei, e eu obtive 42,81 gramas de massa teórica para alcançar 100 PSI. Vale notar que essa é uma garrafa de 2,25 litros. Eu também, na hora de usar, eu arredondei os valores de 5 gramas para cima, para poder impedir qualquer erro na balança ou algo do tipo. E um lembrete é que os lançamentos que ultrapassavam um terço, eu abortei eles, porque eu peguei essa parte aqui do relatório e considerei. Aqui eu já disse que eu não incluí, e eu também coloquei aqui aquela coluna da razão, que tem aqui, ó, a razão, deixa eu ver, tem algum lugar aqui. Aqui, esse 1.4, 1.3, 0.5, eu acabei colocando na coluna própria. Da razão teórica para chegar a 100 PSI, até especifiquei aqui. No gráfico, eu também fiz um pequeno truque, que foi ficar multiplicando alguns valores por 10, para poder se adequar ali, porque tinha valores de 600, valores de 40, etc. Aí também, por último, e o mais importante, é o EPI aqui. Eu usei 2 luvas daquelas de pedreiro aqui, ó, em cada mão, 2 luvas da mesma mão em cada mão, obviamente. Um par de botas aqui, não dá para ver direito aqui, eu tive que tirar agachado porque o espelho é muito pequeno. Aqui está o par de botas, uma bota em cada pé, óbvio. Uma camisa simples, um jaleco que ele vai fornecer duas proteções para o abdômen, da camisa, que eu usei uma camisa polo aqui, verdinha, e um jaleco do Cefete. Uma calça comprida, uma máscara para proteger o rosto, e um óculos de proteção. E, além disso, eu usei um capacete, porque se aquela garrafa sair por algum motivo e alguma coisa acontecer, isso não vai ter na cabeça. Certo. Então, após a conclusão da metodologia, é possível realizar os testes. E aqui eu coloquei aqui uma coluna para dizer se era teórico ou utilizado, e eu unifiquei aqui. Eu coloquei as pressões lado a lado para ficar mais simples de ver para o leitor. Aí eu coloquei aqui o fator, as pressões aqui que eu tinha calculado, as massas de vinagre, massa de bicarbonato de sódio. Eu considerei a massa do vinagre, a massa do vinagre e o volume do vinagre iguais, porque a densidade deles é muito próximo de 1, até porque o vinagre é praticamente água pura, 90% de água, por aí, mais de 95%. Eu também coloquei aqui a massa de vinagre, né? E a massa de bicarbonato de sódio utilizada, que eu utilizei, como eu também tinha arredondado de 50 em 50, de 5 em 5.
E aqui as pressões, que eu sempre uso ortodoxalmente de 5 em 5 também. E aqui as pressões calculadas, como você pode ver. Aqui foram os testes que passaram de 1/3 da garrafa, então eu não utilizei eles. E aqui ficou o gráfico resultante, eu coloquei logo tudo de uma vez. O gráfico aqui, infelizmente eu acabei invertendo esses dois aqui, cortando um pedacinho desse aqui, mas é possível ver aqui, ó, que a pressão alcançada, ela fez esse gráfico aqui, que é o verdinho. Eu fiquei em dúvida se era uma equação mais exponencial ou linear. É porque está bem parecido com os dois. Aqui ele parece que ele vai fazer isso aqui, parece que ele vai fazer isso aqui, ó. Mas ele também parece que tem uma reta aqui passando aqui, ó. Aqui, ó, ficou bem retinho aqui. Deixa eu ver se consigo aqui pintar aqui, ó. Ó, vou passar ele aqui, ó. Aqui eu não consigo aí mexer a mão direito. Aí, ó. Fica bem reto até. Mas ele também pode parecer um pouco exponencial, então eu fico em dúvida. Aqui eu disse que devido a um erro do software, né, foi movido 2 casas aqui, mas eu acho que eu já sei como é que eu vou resolver. Eu acho que na próxima eu vou pegar esses dois aqui e inverter. Eu vou colocar eles aqui em cima, o valor, a unidade medida e o se é teórico ou utilizado, e vou botar por cima. Que aí ele vai só... E eu vou passar aqui, quando for formar o gráfico, eu vou formar só daqui. Aí ele vai tirar isso aqui e vai cair certinho. Enfim, aí eu já parti para a conclusão, que como é perceptível a pressão na prática, que é esse verde claro, e a pressão teórica, que é esse verde escuro, é muito menor do que a pressão teórica. Isso deve ter acontecido por diversos efeitos, e se mostrou bem significativo. Por exemplo, eu peguei esse último caso aqui, ó. 65 PSIs e 114 PSIs. A pressão máxima obtida, que eu obtive na prática, foi 65 PSIs, onde deveria ser 114 PSIs, mostrando que esses efeitos reduziram em mais de 44% a pressão, o que, por consequência, deve gerar uma grande diminuição no alcance do foguete, já que o alcance é dependente de maneira linear à pressão. Todavia, devido a pouca experiência que eu ainda tenho de mexer com vinagre, etc., eu acho que a pressão deve ter caído bem mais do que deveria, mostrando que deve retirar menos do que esse 44%. Apesar disso, os efeitos físicos não inclusos, que aparentam reduzir bastante a pressão, de maneira a tornar o cálculo da equação 1 e a equação 2, que são esses aqui, inutilizáveis. Então, não dá para se utilizar a equação 1 e a equação 2 para determinar a pressão de acordo com o vinagre e bicarbonato. Ou seja, a conclusão que é essa equação aqui, cadê? Essas duas aqui, ó, não podem ser utilizadas, infelizmente. E é isso. Finalizei o meu gráfico. Eu acho que ele está com uma melhora muito, muito boa na formatação. E eu estou muito feliz aí. Eu espero ir melhorando cada vez em próximos relatórios e melhorando ainda mais. E é isso. Ok, Henrique, está melhor. Eu não estou equivocado de como eram os seus relatórios anteriores. Eu tenho uma lembrança de como era. Infelizmente, o Vitor não está aqui. Ele pediu desculpa, inclusive, pela ausência dele hoje. Motivos religiosos, né? Hoje é dia 2 de novembro, né? Dia de finados. Acho que ele foi visitar algum parente, né? Em algum lugar distante. Enfim, pediu desculpa. Mas eu me lembro que a gente fez alguns comentários sobre a estrutura, a formatação do seu relatório. A formatação melhorou, ainda há espaço para melhorar mais. Você viu, prestou atenção nos anteriores, né? Na estrutura, na formatação dos anteriores, espaçamento entre alguns parágrafos, importante, margem esquerda e à direita, ajuda bastante. Aquela sua tabela, infelizmente, ela está pegando o papel todo, não é razoável uma tabela ocupar o papel todo, tem que ter margem à esquerda e à direita da tabela, tá? E o seu gráfico, Henrique, o comentário mais importante aqui é que você não fez ele como nós pedimos, que era pressão na vertical e massa do bicarbonato na horizontal, tá? Você fez apenas medições em função do número de medidas, medida 1, medida 2, medida 3, e assim por diante. Então, ele não nos dá as informações que a gente precisa, tá? Eu sugiro você refazer para seu aprendizado, né? Leia lá as instruções, que a gente pediu pressão e, na horizontal, massa do bicarbonato.
né, utilizado, tá? E não é o que você fez aí, né? Mas, aparentemente, estão todas aí as informações, né? Mas o gráfico que é o que nos daria, né, uma visibilidade da sua tabela, infelizmente ele não está feito adequadamente, né? E você abortou algumas medidas ali, mas se já estava lá, você podia ter registrado os valores, entendeu? Não teria problema nenhum, tá? Mas tá bom, está melhorando. O importante é estar sempre melhorando. Uma última apresentação. Obrigado, Henrique. Última. Lorena. Já pedi para você, Lorena? Não pedi, né, Lorena? Vou pedir para Lorena hoje. Consegue compartilhar para a gente? Hoje eu tô sem o meu computador. Aí tá sem, eu posso falar os resultados, mas tá sem o relatório. Não, então deixa, que a gente gosta de ver Pra as próxima. coisas. A gente Pra gosta de ver. próxima. Né, Maria Laura? A gente gosta de ver. Então, cadê? Carolina, Messias, consegue mostrar o seu? Consigo, sim. Ok. Já está apresentando? Ainda não. Agora apareceu. Tá. Aqui está a capa. Certo. Aí eu fiz uma breve introdução falando sobre a tarefa anterior e sobre o que a gente iria fazer aqui. O objetivo, né, que é ver o valor que corresponde a 100 PSI e também verificar o valor que foram os teóricos dos cálculos. Aí aqui é a metodologia e eu coloquei os cálculos que foram realizados na outra tarefa. E aí eu encontrei 608,21 ml de vinagre para 34,1 gramas de bicarbonato. Sim. Aí aqui tem a tabela. E eu fiz 12 medições, né? E aí, na 12ª, eu consegui 96 PSI, que foi o mais próximo de 100 que eu consegui. Aí, o vinagre foi com 4% de ácido e o bicarbonato foi 100% de pureza. E esse aqui foi o gráfico. Aqui o coeficiente foi 2,06. Ok. Teve um colega aí que encontrou cerca de 2 também, para o coeficiente angular. E outros 2 que eu me lembro foram 1,6 e 1,7. Né? E 2 pessoas com 2. Né? Tá, então, estão bem alinhados aí os pontos, né? Ou seja, essa reta de tendência tem uma pouca dispersão. Sim, ficou bem linear. Sim. E você chegou até pertinho do 100 PSI, né? Isso. Porém, com valores bem diferentes, né, dos teóricos, né? Porque isso foi com 60% a mais, né? Foi multiplicando por 1,6, né? O último ponto, né? Sobe Isso a tabela foi com ali. 1,6. Sobe a tabela para a gente ver. Mostra a tabela. Estão vendo ali a medida 12, pessoal? Ela multiplicou por 1,6, né? O valor, né, teórico calculado, que era de 34,1 gramas de bicarbonato de sódio, né? Multiplicou por 1,6, né? Ou seja, aumentou 60%, né? E do vinagre também, né? E assim por diante, né? Tá bom. Ok, pessoal. Então, com isso, obrigado, né? A gente teve a foto sua com o seu sim. EPI. Quer compartilhar de novo? Não precisa não. Tirou a foto, né? Quer ter certeza.
que vocês estão usando no EPI, né? Tá? Então, dá para ver que os resultados na prática são distintos, né, dos valores teóricos. A Maria Laura até fez os 2 gráficos lá para a gente ver, vocês mesmo podem refazer se quiser, né, para ver as discrepâncias. Tem uma série de fatores, né, que contribuem para essas diferenças, lembrando que os cálculos teóricos são para situações, digamos, abertas, e aqui estamos com um recipiente fechado, né? A gente já tem um gás, que é o ar, que está dentro da garrafa, né? E assim por diante, né? Acho que na última vez o Patrick fez alguns comentários também, Gabriela também, né? Que nos alertavam para essas diferenças, né? Além do que o volume, né, disponível para o gasto vai mudando à medida que a gente vai aumentando o volume de vinagre, né? Aumenta o volume de vinagre e vai reduzindo, né, o volume disponível para o gás, né? Então, enfim, tem algumas variáveis que influenciam o resultado, né? Não é tão trivial a experimentação. A situação é mais complexa. Mas, enfim, mesmo fazendo como fizemos, já deu para ter uma ideia da diferença entre o real e o teórico. Mas deu para ver também que tem uma certa linearidade, né? Até, pelo menos, onde medimos. Se vamos acreditar que a linearidade vai continuar, é outra história, né? Não queríamos colocar vocês em nenhuma situação de risco, né? Vamos até 200 PSI. Poderia ter ocorrido algumas explosões aí, né? E não era necessário, digamos assim, né? Tá bom, pessoal, 21h43, feriado, vamos acabar mais cedo. Não, acho que eu tenho aula amanhã às 7 da manhã, de repente alguns de vocês também. Não estamos com feriadão aqui, não, né? Estamos com o endereço de vocês todos. E... Pois é. Sexta agora, sábado, estou indo para Teresina, Piauí. Na semana que vem, de 7 a 11, estou aqui. E aí eu vou tentar escrever na próxima circular e mandar um kit para vocês fazerem um motor de propelente sólido, mas não necessariamente vai ser uma tarefa da próxima circular. Porque a coleguinha que mora lá onde? Em Picos, no Piauí. De repente, para correspondente chegar lá vai demorar 15 dias, entendeu? Não sei, né? Então, a gente vai mandar isso, mas o uso desse material talvez fique para uma outra circular. Próximo mesmo, ainda vou pensar aqui o que fazer, tá? Mas mando provavelmente na segunda ou terça-feira da semana que vem, né? Sexta, sábado e domingo eu estou viajando, né? Tá bom? Por hoje é só. E agradeço aí aos que fizeram as suas apresentações, né? E vamos ficar por aqui, então. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade. E é hora da chamada. Coloca o seu nome completo aí para o nosso controle. Isso. Mandou o nome? Pode se retirar. Tchau, tchau, professor. Tchau, pessoal. Professor? Pois não, se alguém quiser ficar um pouco mais, fazer alguma pergunta, fique à vontade. Eu fico aqui um pouquinho mais ainda. Eu tenho 2 questões. Um segundo. É só para pedir um favor para a próxima circular não cair nas datas do Enem, que é no dia 13 e dia 20.
Dia 13 e dia 20, é verdade, é Isso. verdade. E é a Tem- semana da jornada espacial, só para lembrar esse fato. Semana da Jornada Espacial é de 13 a 19. Isso, e 20 é o Enem. Tem E 20 como é o Enem. passar para outra semana, caso seja? Sim, provavelmente, porque, como eu falei, né, Deus está enviando lá para o dia 7 e dia 8, a gente dá sempre, né, 15, 20 dias para fazer, então vai ser depois do dia 20, com certeza, para devolver alguma Tranquilo. coisa para a gente. Tá? Outra coisa, é só porque eu tinha comentado aquela questão de eu chegar um pouco atrasado na jornada por conta do Enem. Pode acontecer, né? De eu chegar no período da noite, mais à noite, ou de manhã no dia 14, né? Ok, lembre-se que, se eu não me engano, pela programação, no primeiro dia após a abertura, sei lá, acho que 7 da manhã, já está saindo para uma visita, alguma coisa assim, entendeu? Tudo bem. Se o professor puder chegar antes que você, Não, beleza. ele vai chegar ele mais um aluno. Só eu chegaria depois mesmo. É só isso. Tá bom, tá bom. Espero que dê tudo certo. Obrigado. Só isso mesmo. Professor. Boa noite. Pois não, mais alguma coisa? Mais É, algum comentário? Fala eu aí, gostaria de falar. Lucas, Marconi. Ele me lembrou de uma questão muito importante, porque eu moro em Brasília e o vestibular, o NB funciona um pouco diferente. Ela tem o PAS e o vestibular tradicional agora. Então vai ser Enem, aí no outro final de semana do 26, 27 vai ter o vestibular tradicional deles. Só que a minha jornada ficou pro dia 28, do 28 aos dia 2, eu acho. Ou dia 1º, não tenho certeza. Eu também teria que sair, eu sairia daqui de Brasília aproximadamente umas 8h30 da noite, que é o horário de ônibus, e eu chegaria, acho que 4, e pegaria o translado do Rio para Barra de Piraí, eu chegaria perto das 6 horas. E na programação do evento da Jornada do Rio, indica que o credenciamento acaba às 6. Teria algum problema? Não, às vezes tem equipe que não consegue chegar a tempo de fazer o credenciamento, tem alguns que assistem a abertura e depois fazem o credenciamento, entendeu? Ah, Não preocupa perfeito, não. então. Isso para Muito jornada obrigado, e professor. foguete. Sim, tá. Isso. Tá bom, a Obrigado, gente se viu? Boa encontra lá. noite. Tá bom, ok. Tchau, tchau. Alguma coisa mais? Não? Lorena? Nada? Tchau, tchau. Só falar que Aí. na próxima reunião eu vou estar com o meu, vou ser a primeira a apresentar. Mas hoje foi a primeira que eu não trouxe. Na próxima apresento. Tá bom, combinado. Não se preocupa não. Tá? Boa noite. Boa noite, Tchau. Cailane. Alguma coisa? Não? Luiz Henrique? Tudo certo? Camila Rodrigues? Tudo certo? Tudo certo. Inclusive, a oficina lá que eu fiz na minha escola deu muito certo. Eu cheguei a conversar com o Vitor depois sobre os materiais, mas meu professor já tinha comprado tudo, aí acabou não precisando. Mas, então me explica aí. Você deu a oficina do foguete do nível 2 para os alunos do fundamental todo, para vocês estão no ano, como é que foi? Não, a minha escola é só de ensino médio. Aí eu dei para os alunos do primeiro ano, né, para eles continuarem a Mapfog, né, começarem a se interessar pela Mapfog, e alguns, acho que uns 5 alunos tiveram interesse, procuraram para querer participar ano que vem, né, entrar no grupo de ciências do colégio. E o que você fez com ele? Então foi o foguete de água e ar comprimido ou do nível 2? Foi o foguete de papel. Tá, entendi. Do nível 2. Tá. E aí agora que não deu para lançar semana passada, a gente vai tentar lançar amanhã, se o tempo colaborar, na quadra do colégio. Muito bem, Camila, muito bem. E quando a gente ensina, a gente aprende mais, sabe? Como é que a gente tem que organizar as ideias, a sequência, de falar tudo, né? Parabéns. É ótimo, entendeu? Se tivesse mais tempo agora no final do ano, enfim, tem vestibular, aí não dá. Mas aí iria fazer o de garrafa PET, estender para os alunos do segundo ano, mas agora no final do ano já muita coisa e não dá para dar conta. Sim, no final de ano é sempre complicado, né? O pessoal já está me avisando, tem o Enem, tem o vestibular e tal, né? Então, não sei, talvez a gente tenha só mais 2 atividades aí, entendeu?
Entendi. Nem falando. O Enem agora é complicado, o Enem é FUVEST. Exato. Né? Mas Tá tudo bom, bem, vocês estão de parabéns aí, 60 alunos mais ou menos, completaram aí, já 22 circulares. Muita coisa. Com certeza, né? Mas a vida é assim, as coisas só vão ficar pior, então tá bom, a gente está acostumado, né? Dormir menos e trabalhar mais. Né? Está Mas, sendo compensação... um projeto incrível para... Né, eu quero trabalhar com pesquisa, então essa iniciação científica está sendo uma porta assim, de entrada Iniciação muito boa. científica júnior, porque depois, na faculdade, você vai ter iniciação científica, lá da graduação, né? Mas aí você já entra com um V0, grandão, entendeu? Já sabe um monte de coisa que você não vai precisar estudar lá na iniciação científica da graduação, né? Vai fazer o relatório, colocar Ainda tem que melhorar referência. bastante a estrutura do relatório, estou tentando melhorar, mas... Né? Fazer gráfico, você viu aqui várias pessoas mostrando. Né? Aí você vê pô, que bonito isso daí, a águia lá está feia, entendeu? Mas é bom a gente ir vendo, vocês mandam para a gente não compartilha com vocês, não tem como mostrar, entendeu? Mas à medida que vocês compartilham aí na tela, dá para ir vendo, né? Alguns que a gente vai elogiando, isso aí tá legal, tá vendo? Entendeu? Objetivo, introdução, metodologia, né? Resultados, né? Tabelas, gráficos, organizar os dados, né? Gráficos bem feitos também, linha de tendência, né? Aquela coisa toda, né? Então, tudo isso é o que você vai usar como pesquisadora depois, né? Os assuntos vão ficar mais complexos, é claro, né? Mas a conversação vai ter mais tempo, de repente não vai ser à distância, vai ter dentro de um laboratório, né? Ou um contato presencial com professores da faculdade, aquela coisa toda, né? E seus horizontes vão se ampliando, você vai aprendendo um monte de cálculo, de física, de química e de outras matérias, né? Então, seus conhecimentos vão se ampliando. Parabéns, é isso daí, tá? Nossa, eu sou muito grata por estar podendo participar desse curso, tem sido muito importante. Tá bom, que bom. Obrigada. Agradecendo a sua presença também. Então, boa noite. Boa noite para você. Abração. Tchau, tchau. Tchau.